Boa noite, Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? O som tá Para quem não bom? sabe, hã? O som tá bom? Tá todo mundo ouvindo direitinho? Tá, gente, é verdade, eu nem perguntei. Mas para quem não conhece, para quem não sabe, Márcia, minha irmã, é a caçulinha. Então, nós somos irmãs duas vezes, né? Irmãs de sangue, irmãs em... E a Márcia vai falar para a gente nesse momento e a palavra está com você, Márcia. Que Deus te abençoe e te use. Amém. Boa noite, minha querida irmã. Boa noite a todas as irmãs que estão conectadas. Boa noite às nossas amigas. E eu compartilho da sua timidez, tá? Você não está sozinha. Eu me sinto honrada por estar aqui nesta noite, estreando essa live, e te parabenizo por essa iniciativa, né? Porque nós estamos realmente precisando ouvir coisas boas no meio de tantas coisas ruins que temos ouvido. E que nessa noite seja uma noite de reflexão, seja uma noite de alegria na presença do Senhor. E eu queria saudar as irmãs recitando Salmos 34, versículo 8, que fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurada a mulher que se refugia no Senhor. Que seja um tempo de nós experimentarmos a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, mesmo diante das aflições. Porque se nós formos contar, as bênçãos são muito maiores, são incontáveis. E hoje nós vamos ver como lidar com as surpresas da vida. Eu não sei se as irmãs vão conseguir visualizar, eu trouxe uma surpresa para a gente hoje. Todo mundo está conseguindo ver direitinho? Isso daqui é uma surpresa. E eu queria saber o que as irmãs acham que tem aqui dentro. O que você acha, Simone, que tem aqui dentro? Eu acho que deve ser um anel muito bonito É, eu vou para dar para ajudar. irmã. Olha só, vocês não estão sentindo, mas tem um cheiro bom. É leve. E eu acho que toda mulher gosta. Para não errar, eu vou dizer que a maioria das mulheres gostam, né? E o que vocês acham que tem aqui? Vocês acham que é uma coisa boa? Você Eu acha, acho que Simone, sim, que é uma coisa boa? Se eu acredito que fosse, sim. se eu fosse bombom, não, não é bombom, não. Se eu Eu fosse tenho dar assim, essa caixinha para alguém, alguém ia querer receber? Você ia querer, Simone? é claro, Alguma embalado das assim bonitinho. irmãs que estão aqui gostariam de receber essa caixinha, essa latinha, na verdade? Irmãs, as irmãs nem sabem o que tem aqui dentro. E Vai vocês pegar querem de receber. E eu também gostaria se estivesse no lugar das irmãs. E como que a gente explica isso? Porque todas nós gostamos de receber surpresas. Tô certa? Tô certa, irmãs? Eu acho que a gente pode corrigir essa frase. Todas nós gostamos de receber surpresas. O Eu que sou uma pessoa que não gosta. não? O que é uma surpresa? Surpresa é algo que a gente não estava esperando e aconteceu. Não, não é sabonete. Surpresa é algo que a gente não estava esperando e aconteceu. Nós fomos surpreendidas. Por exemplo, eu saí na rua, encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo. Olha que surpresa boa. Esses dias a gente ficou uns dias sem estar em Campos e quando eu cheguei, tinha uma planta minha cheia de flores. Olha que surpresa, fiquei toda feliz. Mas nem todas as surpresas, elas são boas. Então a gente tem que reformular essa frase, né? Todas nós gostamos de surpresas boas, porque algumas surpresas são ruins. Na verdade, algumas são muito desagradáveis. E a nossa vida, ela é igual essa caixinha aqui, ó. As irmãs não sabem o que tem aqui dentro. Nós também não sabemos quais serão os próximos capítulos da nossa história. Até a nossa rotina pode nos surpreender. Como assim? Porque todo dia a gente acorda de um jeito diferente. E às vezes aquilo que a gente está acostumado a fazer
dependendo do nosso humor, dependendo das circunstâncias, nós vamos ter uma experiência diferente. Então, todo dia nós vivemos o novo. A gente pode até tentar imaginar como as coisas vão acontecer, como serão, né? Mas a gente só vai ter certeza depois que essas coisas ocorrerem. E como nós temos lidado com o inesperado? Nós estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Eu lembro que ano passado, Maísa fez aniversário no dia 11 de março, e a gente comemorou numa quinta, e na segunda-feira estava tudo fechado. E aí eu pensei assim, será que vão ser apenas 15 dias, 30, 40 para completar a quarentena? E a gente nunca podia imaginar que agora, em março de 2021, a gente ainda ia estar lidando com a pandemia. É uma realidade que nós temos incertezas quanto ao amanhã. E se nós não soubermos lidar com essa espera, o que pode acontecer? A gente pode começar a nutrir sentimentos ruins que trarão muitos prejuízos para a nossa vida. Por exemplo, o medo, a insegurança, a frustração, a ansiedade. E eu queria considerar duas coisas muito importantes com as irmãs neste momento. A primeira está em Salmos 37, versículo 7, a parte A, que diz: descansa no Senhor e espera nele. Deus quer que vivamos uma vida de quê, irmãs? Segundo esse versículo. Uma vida de descanso. E a outra consideração que eu quero fazer com as irmãs está em 1 Pedro 5, 7, que Simone já até leu, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que o Senhor não quer para nós, irmãs? Que a gente viva uma vida de ansiedade, uma vida de preocupação, uma vida de inquietação. E diante dessas duas considerações, do que Deus quer e do que Deus não quer, como nós estamos vivendo? Será que estamos agradando a Deus, descansando nele? Ou será que estamos vivendo uma vida de inquietação, preocupada com o dia de amanhã? Ah, mas ansioso todo mundo é. Sim, mas existe a ansiedade boa, que é aquela ansiedade que nos motiva, que nos leva para frente, e existe aquela ansiedade que já passou do limite, aquela ansiedade que nos incapacita de realizar as coisas. E a Bíblia fala o quê? Que a gente não pode ficar inquieto pelo dia de amanhã. Sabe por quê? Porque não adianta nada. Vamos viver o hoje, porque basta cada dia o seu mal. E hoje a gente vai aprender um pouquinho com a história de Noemi. Noemi, ela teve muitas surpresas na vida dela. E eu posso dizer às irmãs que foram surpresas desagradáveis. A Bíblia narra uma fase da vida de Noemi onde ela teve muitos problemas e muitas dificuldades. Noemi, ela era casada com Elimeleque. E eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. E eles moravam num povoado perto de Belém, da Judá, que se chamava Efrata. E houve uma grande fome naquele país. E por causa disso, Elimeleque pegou toda a sua família e foi morar por um tempo em Moabe. Noemi, ela acompanhou seu esposo. Mas eu creio que não foi uma tarefa fácil para ela. Sabe por quê? Porque ela ia ter que lidar com o novo. Ela ia ter que sair da sua casa, ela ia ter que deixar algumas coisas para trás, porque naquela época eles podiam carregar o que poderia ser levado com a ajuda de um animal. Eles não podiam levar tudo. Não tinha caminhão de mudança naquela época. Talvez ela não conhecesse ninguém daquele lugar. Quem seriam seus vizinhos? Né? Como seria aquela casa nova? Ela estava deixando tudo para trás, seus parentes, seus amigos. E quando a gente muda, tudo isso passa pela nossa cabeça. Não sei quantas irmãs já passaram por mudanças, eu já mudei algumas vezes. E a gente fica assim, naquela expectativa, né? Como é que vai ser? E eu acho que Noemi devia estar com a expectativa de viver dias melhores do que aqueles que eles estavam vivendo por causa da fome. Mas quem conhece a história da Bíblia sabe que não foi assim que aconteceu. Há algum tempo, irmãs, depois que Noemi estava morando em Moabe, sabe o que aconteceu? Ela ficou viúva. O seu marido morreu. E ela estava num país estranho e ficou apenas com seus 2 filhos. Com certeza não era isso que ela estava esperando naquele lugar.
E depois dessa triste realidade, ela tem uma alegria, seus filhos se casam, né? Seria um novo recomeço para a história daquela família. E Malom casou-se com Ruth, eu anotei aqui para eu não confundir. E Quilion casou-se com Orfa, duas mulheres moabitas. Mas a história continua, irmãs. E aproximadamente 10 anos depois, sabe o que aconteceu? Noemi perdeu seus 2 filhos. Irmãs, que história triste. Eu acho que se a gente estivesse assistindo um filme, eu já ia estar morrendo de chorar aqui, de tanto sofrimento que Noemi estava passando. Mas a gente sabe que isso não é um filme de ficção, a gente sabe que isso é uma história real, está registrada na Bíblia, no livro de Ruth, são apenas 4 versículos. Eu estou passando para as irmãs aqui de forma resumida, mas se as irmãs puderem depois fazer uma leitura, para não perderem nada dessa história que tem muito a nos ensinar. Se a história acabasse aqui, seria uma história triste e comovente. E aí a gente ia se colocar no lugar de Noemi e ia falar assim, a vida acabou. Como que alguém pode conseguir sobreviver diante de uma realidade dessa? Mas a história continua, a história não acabou aqui. Noemi fica sabendo que a fome em Judá tinha acabado. E sabe o que ela fez? Ela voltou para Efrata, que era a terra dela. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 1. Um dia, Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Como seria essa volta, irmãs? Eu acho que Noemi já não tinha certeza de mais nada, porque se ela foi para lá na expectativa de dias melhores e aconteceu todo aquele sofrimento, ela não tinha certeza de mais nada. E aí o que ela faz? Ela orienta suas noras a seguirem o seu caminho. Ela falou com Ruth e com Orfa, volte para a casa de seus pais, porque eu não sei como vai ser o meu futuro. Tudo está muito incerto, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Orfa, ela voltou, ela foi para a casa dos pais dela. Mas Ruth decidiu acompanhar sua sogra. E aí ela faz uma declaração que eu preciso ler para as irmãs. Está em Ruth 1, capítulo 16, que é uma das declarações mais lindas que tem na Bíblia. Olha o que fala. Aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Que coisa mais linda, né, irmãs? Olha que relacionamento de nora e sogra. Mas isso dá uma outra live, né? Vamos continuar. As duas seguem o caminho para Belém. E Noemi, ela chegou amargurada na sua cidade. Também não é para menos, né, irmãs? E segundo suas próprias palavras, ela saiu com tudo e voltou sem nada. E se as irmãs lembram que eu falei que Noemi passou por muitas surpresas desagradáveis na sua vida? A gente pode falar assim, irmãs, humanamente. Mas Deus continua no controle de todas as coisas. E Ele não estava indiferente a todo aquele sofrimento de Noemi. No lugar certo, na hora certa, Ele providenciou o socorro para Noemi, o livramento e o renovo para sua alma. Ruth, que era sua nora, ela foi colher espigas nas plantações de um homem chamado Boaz. Ela e a sua sogra precisavam se alimentar. E quem era Boaz? Boaz era parente de Elimeleque. Ué, o que tem a ver Boaz ser parente de Elimeleque? Pela lei, lá em Deuteronômio 25, diz que quando uma mulher fica viúva, um parente próximo tem o dever de cuidar dela. E ele tem o direito de comprar as suas terras, e ele pode se casar com ela. Noemi já tinha uma idade avançada, não poderia se casar, mas Ruth poderia. E aí, com a ajuda de Noemi, Ruth se aproxima de Boaz. E Deus foi conduzindo toda a história, irmãs. Mesmo sendo Boaz um parente que ele não era o mais próximo, ainda havia um que era mais próximo. Mas Deus foi conduzindo todas as coisas. E o que aconteceu? Ruth se casou com Boaz. E aí eles tiveram um filho. E o nome desse filho era Obed. Quem foi Obed? Pai de Jessé, que foi pai de Davi.
E aí eu pergunto às irmãs, de que descendência nasceria o Messias prometido? Da descendência de Davi. Deus está conduzindo toda a história, irmãs. Noemi, ela chega cheia de amargura na sua terra. Mas agora a sua história é totalmente transformada. Olha o que as mulheres, as vizinhas, as amigas de Noemi estavam falando dela naquele momento. Está nos versos 14, 16 e 17. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na sua velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que 7 filhos. Aí Noemi pegou o menino no colo, cuidou dele. E ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. Noemi, ela teve o privilégio de ser avó de Obed, que foi avô de Davi. Irmãs, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim como Noemi teve muitas surpresas na sua vida, eu diria surpresas desagradáveis, nós também temos. Cada uma de nós, dentro da sua vida, dentro da sua realidade, nós temos perdas, temos ganhos, temos frustrações, temos expectativas. Todas nós estamos vivendo o novo de cada dia. Hoje, por exemplo, a gente vive uma realidade que a gente não escolheu. Estarmos privadas de fazer tantas coisas que nós gostamos. Por exemplo, de sair livremente na rua, andar à toa, sem preocupação, né? Ir na praça, comprar pipoca para as crianças, levar os filhos para a escola. A nossa rotina diária mudou. E se a gente tiver coragem de ligar a televisão para assistir um jornal, porque a gente precisa ter coragem, qual vai ser a notícia que vai estar dando? Coronavírus, Covid-19, com números que a gente não pode nem ouvir, que a gente chega a tremer, dá vontade de chorar. E essa pandemia ela tem causado efeitos em todas as áreas da nossa vida. Uns estão adoecendo por causa do vírus e outros estão adoecendo por causa do medo do vírus. Irmãs, não é fácil administrar essa realidade de não tocar, não encostar, não abraçar, não beijar, não chegar perto. Né? Você tem que lavar a mão o tempo todo, tem que tirar o calçado para limpar. Esses dias eu fui no supermercado e tinha uma fila de pessoas esperando para ver a temperatura e colocar álcool gel na mão. E eu estava saindo. E eu esperei aquela fila porque eu não queria passar perto das pessoas. Porque se eu tivesse que ir, eu ia estar muito próximo, porque era um corredor muito apertado. E eu falei assim, meu pai, olha que situação. Muitas hoje vivem, inclusive, com a privação de ir à igreja, né? Que é algo que alimenta tanto cada uma de nós. É bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos na igreja, na casa do Senhor. Infelizmente, muitas estão privadas disso. Se a gente sai de casa, a gente se sente culpada. Se a gente vai na rua, se a gente não sai de casa, a gente se sente isolada. E se a gente vai para a rua, a gente se sente culpada. E como que a gente vai enfrentar isso tudo, irmãs? Noemi, ela fez uma escolha diante de todo o seu sofrimento, diante de toda aquela situação. Lembra que quando Deus visitou Efrata e eles colheram a colheita, sabe o que Noemi fez? Ela voltou. E sabe o que essa volta de Noemi significa? Ela aproximou-se do Senhor. Moabe não era a terra escolhida por Deus. Aquele não era o seu povo. E Noemi volta para perto do Senhor, ela volta para ajudar, mesmo amargurada e com toda a dor que ela estava sentindo. E ao aproximar-se de Deus, sabe o que ela fez? A sua amargura foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, e ela pôde ter novamente esperança. E como agir, irmãs, diante de todas essas circunstâncias nesse tempo presente? Eu queria que Simone lesse para a gente Isaías 41, 10. Como que a gente deve agir? Pode ler, por favor.
Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Como agir ou reagir se eu tenho medo? Se às vezes eu fico tão insegura. Aí vem o Senhor e fala o que pra gente? Não temas. Nós não devemos temer. E mesmo quando a gente estiver com medo, a gente tem que agir. E aí no momento que a gente obedece, sabe o que acontece? O Senhor irá nos fortalecer. Às vezes, para a gente agir, a gente quer estar bem. A gente quer achar que a gente está forte antes. Mas isso, irmãs, é confiar nas nossas próprias forças. Noemi, ela voltou para sua terra, mesmo amargurada. Ela não estava bem, ela não estava segura, ela não estava feliz. A sua dor não tinha passado, mas ela agiu. A força que nós precisamos, ela virá no momento certo e na medida certa. Nós que já pertencemos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso consolador. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E quando a gente estiver passando por momentos difíceis, a gente tem que lembrar disso. Nós não estamos sozinhos. Sabe aquele amigo que você tem para todas as horas? Tenta lembrar aí de alguém. Uma pessoa que, por que você precisar, ela chega, ela te acode, ela te ajuda, pode ser de manhã, pode ser de madrugada, a hora que você precisar dela, ela está ali. O Espírito Santo, que é o nosso consolador, ele é infinitamente mais amigo do que esse melhor amigo que você tem. E eu queria falar para aquelas nossas amigas que estão aqui, que ainda não têm esse consolador, que possam fazer como Noemi, que possam se aproximar do Senhor, que possam deixar que Ele cuide da vida de cada um de nós. Sabe por quê? Porque só Ele pode suprir as nossas necessidades. Não existe outra maneira. Não caminhe nesse mundo sem Jesus. Não tem como a gente suportar, irmãs. É muito arriscado a gente tentar passar sozinha por todas essas dificuldades. Aquela que está sem Jesus, ela sobrevive. Mas aquela que tem Jesus, ela sabe o valor de cada dia vencido. Ou nós nos rendemos às preocupações, às angústias, ou com a ajuda de Deus, nós lutamos contra esses sentimentos e contra esses pensamentos que vão aparecer na nossa mente toda vez que alguma surpresa ruim chegar. Que tal, a partir de hoje, a gente tentar administrar melhor aquilo que a gente sente? Foi isso que Noemi fez. Ela mudou a maneira dela pensar. E aí, quando ela mudou a maneira de pensar, sabe o que aconteceu? As portas se abriram para ela. Já pensou se Noemi ficasse amargurada toda a vida, irmãs? Como que seria a vida dela? Ela só ia ficar olhando para trás. Mas quando a gente muda a nossa maneira de pensar, a gente olha para frente, a gente vê um futuro e a gente vê a esperança. Fazendo assim, mudando a nossa maneira de pensar, as nossas atitudes nos levarão para onde Deus quer que a gente esteja, que é descansando nele. Mas aí eu queria perguntar uma coisa para as irmãs. Será que a gente tem como controlar aquilo que a gente sente? Você acha, Simone, que a gente consegue controlar o que a gente sente? Eu acho que não. A gente não consegue, né? A gente não consegue controlar o que a gente sente. Mas as irmãs sabiam que a gente consegue controlar aquilo que a gente pensa? Mas como assim? Será que a gente consegue controlar aquilo que a gente pensa? O que a gente sente, a gente não consegue controlar. Eu estou sentindo, eu não tenho como controlar isso. Mas aquilo que eu penso, eu consigo controlar. Romanos 12, 2 diz que nós devemos o quê? Renovar a nossa mente. Que nós devemos mudar a nossa maneira de pensar. Colossenses 3:2 diz que devemos pensar nas coisas que vêm do alto. Filipenses 4:8 dá aquela lista de coisas que a gente deve pensar. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se a Bíblia orienta a gente, o que a gente tem que pensar, significa que tem como a gente direcionar os nossos pensamentos.
Irmãs, preste atenção, aquilo que a gente pensa se transforma em ação, porque nós somos movidos a partir daquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos determina a nossa maneira de agir. Eu vou dar um exemplo para as irmãs poderem entender como que isso funciona. Vamos imaginar uma criança que está jogando bola com os amiguinhos. Aí vem um e pisa no pé dela. Aí ela pode ter dois pensamentos. Ela pode pensar que foi de propósito, que foi de maldade, que foi para machucar. Ou ela pode pensar que foi sem querer. Se ela pensar que foi de propósito, ela vai ter que tipos de sentimentos? Positivos ou negativos? Se ela achar que foi de propósito, negativos. E sabe o que ela pode fazer por causa disso? Ela pode chutar a canela do amigo, ela vai jogar a bola longe, ela vai sair da brincadeira, ela vai começar a chorar. Eu acho que todo mundo já presenciou uma cena assim, uma criança que está brincando com todo mundo e de repente ela zangue e ela não quer mais brincar de nada. Por quê? Porque ela teve um pensamento ruim e ela teve um sentimento ruim. E isso levou a ela agir de forma negativa. Agora vamos pensar na criança que pensou que o amiguinho pisou no pé dela sem querer. Não era a intenção de machucar. Ela vai gerar sentimentos bons ou ruins? Bons, né? E o que ela vai fazer? Ela vai continuar a brincar. Irmãs, as irmãs acham que isso acontece só com criança? A gente também não fica fazendo isso? Nutrindo pensamentos ruins ao invés de nutrir pensamentos positivos. E aí a gente começa a se encher de sentimentos ruins. E aí como serão as nossas ações? Serão ruins. No momento que nós pensamos naquilo que a Bíblia nos orienta, aí as nossas ações serão positivas. Porque vão provocar sentimentos bons em nós. E o contrário é a mesma coisa. Só para as irmãs entenderem, Noemi, ela foi positiva quando ela viu a oportunidade de um recomeço para Ruth. Por que ela foi positiva? Ela podia querer que Ruth ficasse presa ao filho que faleceu. Ela podia falar, não, ela é viúva do meu filho, a gente tem que honrar a memória do meu filho, não, ela não vai poder se casar de novo. Mas ela teve pensamentos positivos que geraram sentimentos positivos nela. E ela desejou que Ruth fosse feliz ao lado do seu novo marido. Sabe o que Ruth falou? Noemi, tudo que você me disser, eu farei. Agora pensa a responsabilidade daquilo que Noemi estava pensando da sua própria vida. Sabe o que ela falou para Ruth? Vá, minha filha. E a história prossegue na direção do Senhor. Deus estava agindo mesmo quando tudo parecia estar fora do controle. E Ele continua agindo hoje nas nossas vidas. Ele conhece tudo, irmãs, que está no nosso coração. A gente não está sozinha nas nossas lutas. Ele está ao nosso lado e quando nós descansamos no Senhor, nós conseguimos sentir a sua doce presença na nossa vida. E a nossa caminhada ela será muito mais suave, livre de toda preocupação, livre de todo medo, livre de toda ansiedade que as surpresas desagradáveis na vida podem nos causar. Noemi, ela foi um exemplo. O seu nome não seria mais Mara, que é amarga, mas voltaria a ser Noemi. Noemi significa agradável. Ela estava disposta a recomeçar, mesmo diante daquele vale tão profundo que ela passou. E como que a gente pode lidar com as surpresas que enfrentamos na nossa vida? Nos aproximando do Senhor, descansando nele, lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, pensando nas coisas que são de cima, pensando em coisas positivas, para que essas coisas positivas nos levem a ter ações positivas e nos adequando à nossa realidade. Eu sempre gosto de falar isso. Qual é a sua realidade hoje? Não pensa no como você queria que fosse, pensa no que é. Qual é a sua realidade hoje? Então, viva da melhor maneira possível dentro do hoje.
Se amanhã vai mudar, é outra história. Enquanto você não recebe aquilo que você está esperando, espera e viva da melhor maneira possível. Não viva hoje olhando para o que está faltando. Olhe para o que você tem hoje. Eu gosto de pensar assim, pensa em 5 coisas que você tem, que são muito importantes para você. Tentem pensar aí rapidinho, as mãos não precisam falar, não. Pense em 5 coisas que a gente tem hoje, que você tem hoje. Não são coisas que você deseja, são coisas que você tem hoje. Agora pense se você perdesse essas 5 coisas. Nós temos muito, irmãs. Nós temos muito. Às vezes a gente reclama daquilo que a gente não tem e esquece de dar valor àquilo que a gente tem. Qual é a nossa realidade hoje? Vamos dar valor a ela. Como que eu posso viver hoje? Privada de sair? Então eu vou viver assim. E vou viver feliz, porque eu não estou sozinha. É fácil? Não é. A gente não tem que ficar rindo dentro de casa, sendo que a gente está angustiada, sendo que a gente está com, né? Às vezes fica com aquele nó na garganta, doido para isso tudo acabar logo. Mas vai acabar no tempo que tiver que acabar. Vai acabar no tempo do Senhor. Enquanto não acaba, a gente vai viver o hoje do jeito que dá para viver. E agradecendo a Deus pelo que nós temos hoje. Se nós vivermos da melhor maneira possível hoje, nós estaremos com os olhos abertos para as possibilidades do amanhã. Foi isso que aconteceu com Noemi. E o meu desejo para cada uma de nós nessa noite é esse. Que nós possamos viver o hoje na dependência do Senhor. Sabendo que a gente não é forte, sabendo que por nossas forças a gente não vai querer fazer mais nada, a gente vai ficar em casa cheio de ansiedade, cheio de inquietação, mas não é isso que o Senhor deseja para nós. Então vamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. Deus quer que a gente viva na dependência dEle. E eu queria encerrar falando aquele Salmo 91, versículo 1, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós precisamos buscar a sombra do Altíssimo, irmãs, para descansarmos no Senhor e nas suas promessas, e que Ele nos abençoe. Amém, irmãs. Amém. Olha que palavra, Márcia. A gente fica impactado, né, quando a gente ouve a palavra de Deus. E eu tenho certeza que todas as pessoas que ouviram aqui foram muito abençoadas. A quantidade de comentários que fica passando aqui, graças a Deus, porque mais uma vez Ele te usou para nos falar. Eu esqueci de falar no início, como eu falei, que a Márcia é minha irmã, né? Então, ela é casada com o pastor Marcos Vinícius, mãe da Mariana, da Manu, da Isa. São membros na Igreja Batista em Itabuna. Muito obrigada, Márcia, por sua palavra. Eu espero que em outra oportunidade você possa estar falando novamente para a gente. Amém. Tá, que Ele nos abençoe. Eu que agradeço a oportunidade. Eu não consigo ler os comentários, porque senão eu me perco. Mas que Deus abençoe cada irmã. Muita saudade de tantas irmãs, amigas e conhecidas que estão aqui nessa noite. Obrigada. Amém. Irmã, só uma coisa. Ó, ninguém acertou o que tem aqui dentro. Vocês querem que eu abra para vocês verem? Abre. Eu tenho que abrir. Eu tô sentada com os 3 filhos aqui, tudo olhando para ver o que tem dentro. Não é coisa de comer. Ó, eu vou abrir. Tem que abrir devagar, porque é uma coisa muito delicada, tá? Eu vou falar uma coisa que as irmãs vão adivinhar na hora. Eu peguei aqui no meu jardim. Olha. Olha, que coisa linda. Olha que lindo. E eu quero oferecer para você, Simone, essa rosa. Para te dar boas-vindas. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Ô, Márcia, obrigada. Irmãs, essa rosa, eu ganhei uma mudinha pequenininha. Aí plantei aqui em casa, no quintal. E sabe o que aconteceu? Ela cresceu, 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 cresceu tanto que eu precisei podar. E aí sabe o que aconteceu? Eu podei ela bem baixinha, porque ela estava muito alta.
E eu pensei assim, será que vai nascer de novo? Será que ela vai morrer? Será que ela sentiu demais? E sabe o que aconteceu? Ela cresceu mais bonita ainda, cheia de botões. Isso aqui eu peguei, era 7,5. Eu fui lá com a tesoura e cortei essa daqui especialmente para você, Simone. E a gente tem que pensar que a gente está vivendo num tempo em que às vezes nós estamos sendo podados também. Mas sabe para que serve isso? Para a gente crescer mais forte e para a gente abençoar outras vidas. Eu gosto muito de plantas, quem me conhece sabe disso. E toda vez que eu vejo uma planta nascendo, eu penso numa vida. Que às vezes a gente acha que está tudo tão difícil, a gente acha que a gente não vai ter força e daqui a pouco brota e fica linda assim como essa rosa. Eu vou guardar aqui para você, não sei quando que a gente vai se ver. Colocar na água, você tem que vir rápido, senão eu não sei o que vai acontecer. Guarda aí que quando chegar, eu vou querer vir. Guarda minha rosa. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus te abençoe. Te amo muito. Deus te abençoe também. Te amo. Tchau.